Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Tempest. Hoje a gente vai estar trazendo uma aula para vocês do cheat externo para Combat Master. Lembrando que isso aqui é só para conhecimento, a ideia aqui não é entrar no jogo, zaralhar o jogo, interferir no funcionamento do jogo ou de qualquer forma afetar a empresa com isso. Tá? Isso aqui é apenas para conhecimento, eu não sou a favor do uso de hacks em games e a favor de cheats, nada disso. Eu apenas estou aqui para trazer um pouco de conhecimento para todo mundo que pode usar isso tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Eu não gosto que usem para o lado negativo, mas para quem quer usar isso para o lado positivo, para adquirir conhecimento, para poder aplicar em outras áreas, em coisas diferentes, seja bem-vindo. Importante saber aqui que ele vai ser um modo externo para o Combat Master, então ele vai ser externo para esse jogo aqui, beleza? E para a gente entender um pouquinho sobre cheats internos e externos e entender de fato o game hacking, a gente tem que começar lá do começo para entender como funcionam os processos dentro de um computador. A primeira coisa que vocês precisam entender é que tudo hoje que a gente vai fazer aqui é referente ao Windows, tá? Então a gente está falando sobre primeiramente um sistema operacional. O Windows ele é um sistema operacional e ele armazena e cuida das coisas da forma dele, ok? Sendo assim, o Windows ele tem um enumerador de processos, ou seja, ele enumera cada processo ativo no seu computador de uma forma. Essa música tá muito ruim, galera, calma aí, só um pouco. Deixa eu pegar alguma coisa legal pra gente ouvir aqui, tá? Vou botar esse aqui, beleza. Qual que é o negócio? O nosso Windows, ele literalmente tem um enumerador de processos. Tanto é que se eu abrir aqui qualquer process hacker ou qualquer coisa, a gente vai ver que cada programa tem um PID, que é um identificador de processo, que é um número aleatório que é gerado toda vez que você cria um processo, tá? Ou seja, toda vez que você executa, fecha, abre, ele vai mudar esse valor, ok? Então, pensando nisso, a gente tem um enumerador de processo. O que isso quer dizer? Que esse processo automaticamente existe na memória do nosso computador. Então, todo processo existe na memória do nosso computador. Os valores que você enxerga da vida, da munição e etc., ele existe no nosso computador e a gente pode manipular eles. Independentemente de tudo, a gente pode manipular. Não quer dizer que o servidor confia nesses valores, porque o que você precisa entender para game hacking inicialmente, tá? Eu vou até fechar esse desenho aqui, eu estava tentando explicar umas coisas, eu vou abrir um novo Paint aqui. Você precisa entender algumas coisas. Primeira coisa o jogo, quando ele é online principalmente, ele é dividido em duas coisas. Ele é dividido no servidor e no cliente, tá? Vamos lá. Servidor e cliente, tá? O que isso quer dizer, tá? Qual que é a grande diferença entre esses dois e por que isso é importante para entender? No servidor, na grande maioria das vezes, ficam os valores que a gente não pode alterar dentro do cliente. O que o servidor gosta de armazenar, por exemplo? A vida, a posição, certo? Eu vou escrever só pós aqui, que eu não tô com essa marra toda para ficar escrevendo. E algumas outras informações, como munição, ammo, né? Um exemplo. E, mano, outras coisas, certo? No cliente, a gente tem algumas coisas que sim, fazem parte do cliente. Vou dar um exemplo. A posição da mira. Né? E outras coisas também ficam dentro do cliente. Qual que é o grande ponto? O grande ponto é que quando você clica W, ASD para se mover, você não está de fato se movendo aqui dentro. Você está pedindo para o servidor para se mexer. O servidor vai fazer todo um cálculo, validar se você vai bater em uma parede, etc, etc. E ele te retorna dizendo, ó, você pode andar para cá. Isso aqui é a base do funcionamento. Então, o cliente pede para o servidor e o servidor responde e libera. Ou seja, ele responde e libera os seus pedidos, ok? Então, por exemplo, se a gente alterar a vida do nosso player dentro do cliente, não vai interferir no servidor. O próximo tiro que você receber, você vai receber o novo valor de vida e ele vai atualizar. Por mais que tu bote 1000 de vida, se no servidor você está com 75 de vida e tomou 10 de dano, então a sua HP, quando ela for atualizada, ela vai para 65. E não tem muito o que você fazer, porque quem cuida de fato desse valor é o servidor. E por mais que esteja 1000 na sua tela, se algum outro jogador te der um tiro, o servidor não vai perguntar para você com quanto você está de vida. Não, ele vai assumir que você está com 70 de vida, que seja, e ele vai diminuir o dano recebido que outra pessoa deu em você. Beleza? Essa é a base. Isso é a base de como o jogo, o servidor e cliente funciona. Outra coisa importante é, como a gente está trabalhando de uma forma externa a um processo, dentro do cliente, todas as informações aqui também existem, só que elas não são manipuladas. A função de HP existe, posição, munição,
Tudo isso aqui também existe no cliente. O cliente enxerga o que o servidor mostra. Lembra disso. Então, o que quer dizer? Se eu sei a minha vida, a minha posição e a minha munição, eu sei a vida das outras pessoas, a posição das outras pessoas e a munição das outras pessoas, tá? Tem algumas informações que a gente não tem dos outros, mas tem outras que a gente tem. Por exemplo, o jogo não necessariamente precisa te passar quanto de munição um outro jogador tem. Teoricamente, não precisaria. Porém, como na maioria dos jogos, eles criam somente uma entidade jogador, ou seja, eles codam o jogador como um todo. O que eles fazem? Eles fazem uma cópia do seu personagem para representar o personagem das outras pessoas. Por isso que, para, por exemplo, a função de tiro funcionar dentro dos outros objetos, eles precisam ter munição. Entendeu? Então, normalmente, tu sabe as informações de tudo que tem nos outros personagens. Todo mundo que é renderizado na sua tela, você tem essa informação. Beleza? Então, por isso que a maioria dos game hacking, das aulas disso, você vai sempre atrás do player base para você entender a estrutura do jogador e depois você vai para dentro da entity list, que é um lugar que guarda a informação de todos, do endereço de todos os outros jogadores. Você literalmente pega o endereço de cada um deles, joga para como se eles fossem um jogador e, bum, você tem acesso à posição, munição, vida, de todo mundo, tá? Mas isso está dentro do cliente. Isso não está dentro do processo que a gente vai criar. Se a gente vir aqui no Visual Studio, por exemplo, que eu já criei aqui para a gente, ele não vai conseguir simplesmente ler o que está dentro do nosso cliente, certo? Isso é impossível. Então, como que a gente vai acessar o cliente para que a gente possa, de fato, ler a memória e conseguir extrair informações que estão no nosso cliente? Seja a posição de mira, HP, posição, munição, etc. Como que a gente faz isso? Então, cada processo ele tem um limite de acesso, tá? Os processos externos, os projetos externos, que é o que a gente está fazendo aqui, ele é um projeto extra ao jogo. Então, vamos voltar para a teoria aqui. Esse aqui é o nosso processo e esse aqui é o jogo, tá? Vamos lá, nosso processo, nosso aplicativo, né? Processo, vou fazer isso aqui, ó, carinha de mal, beleza? E o jogo, tá? E eu vou fazer um rostinho feliz. Show? O que acontece? Para que o nosso processo consiga ler, por exemplo, que dentro do valor 0x12bc tem o valor da vida que está igual a 40, dentro do jogo, isso é um exemplo, a gente precisa ter permissão para ler memória e permissão para escrever na memória. Por exemplo, a posição da mira que a gente quer escrever, para a gente, por exemplo, trocar a mira da posição da mira, por exemplo, está em 1, que seria o canto superior da tela, digamos, o mouse aqui em cima, a gente quer trocar para 24, 47, que é onde está a cabeça do nosso adversário, por exemplo, que é mais ou menos, vamos supor que fosse aqui, a gente precisa ter a permissão de escrita de memória, beleza? E para a gente poder saber os valores que tem dentro das memórias, a gente precisa da permissão de leitura de memória. Então, para o nosso processo, ele precisa de duas permissões. Ele precisa da permissão de leitura e ele precisa da permissão de escrita, certo? Escrita. Como que a gente consegue essas permissões, certo? Uma coisa que a gente tem que entender é que o nosso processo nem sabe que o jogo existe. Ele é só o nosso processo. Então, a gente vai ter que caminhar dentro do código para encontrar o jogo e conseguir as permissões para o jogo, beleza? Vamos começar então agora para dentro do código e para dentro de fato, daquilo que a gente coda e escreve, agora que vocês têm um pouco do teórico em mãos, beleza? Isso aqui é uma aula bem básica. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de conhecimento em C++, mas eu vou estar passando passo a passo do que é cada coisinha que a gente vai estar usando dentro do C++ aqui, tá? Eu estou com um processo, uma colinha aqui, num processo já pronto, tá? Aqui a gente já tem alguns steps prontos, mas tudo isso aqui eu vou estar passando para vocês, reescrevendo do zero e explicando o que é cada detalhe aqui dentro. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente quer fazer primeiro? Primeiro, eu quero botar uma música decente, porque tá difícil. Então, eu vou dar um pause até achar alguma coisa decente. Cara, eu voltei, eu vou deixar o som da música zerado para vocês, para não atrapalhar, tá? E eu vou continuar codando aqui, beleza? Então, vamos lá.
A gente precisa desses passos. A gente precisa acessar o processo, ter a permissão de leitura e de escrita, e daí, a partir daí a gente começa a fazer manipulações no processo, beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo, eu imagino que você tenha o Visual Studio 2022 Community baixado. Se você não tem, esse vai ser o único vídeo que eu vou falar sobre isso. E se você pensa em game hacking, o mínimo que você tem que saber é um pouquinho de C++, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui Community 2022. Você vai simplesmente procurar isso aqui no Google, tá? E aí tu pode vir aqui nessa página da Microsoft. Eu não vou botar nem na descrição, cara. Isso aqui é muito simples. E você baixa aqui, baixar aqui, beleza? Show de bola? Legal. Quando você baixar, vai ter alguma coisa assim. Ele vai pedir, você vai estar nessa janela aqui, na real. Você vai ter essa janela. O que você vai pôr aqui? Você bota o .NET Multiplataforma App UI Development, é importante. Bota o .NET Desktop Development também. Bota o C++ Development também. Bota o Game Development com C++ também. Beleza? Bota esses aqui. Fechou? Esses 4. Tá? É pesado sim, não troca a pasta, deixa no C, pelo amor de Deus, isso é muito importante. Depois vai ter um milhão de coisas que você vai ter que pôr aqui no C, é mais simples. Em componentes individuais, é importante que vocês coloquem esses aqui, ó. O .NET, o .NET, tá? Coloca todos esses frameworks que eu tenho aqui, ó. 6.0, 8.0, 9.0, 4.6.2, 4.7.2, 4.8, 4.8. Aqui vai ter um monte de coisa que já vai estar pronta e colocada para vocês, porque vocês já instalaram o coisa. O .NET. Depois você vai no MSVC, que é importante pra cacete. Bota o C++ Build Insights. Bota o ARM Build Tools Latest do MSVC 143, tá? Build Tools Latest. Bota esse Build Tool Latest também do x86 e do x64. Bota esse aqui também, tá? Esse em específico do V14.38.17.8. E bota esse aqui do Spectrum Mitigated Libs. Isso aqui vai ser para o futuro para a gente começar a instalar driver, fazer driver, e vocês vão usar. Aí depois você bota o Windows SDK aí. E coloca Windows 11 ou Windows 10, escolhe uma só, não precisa escolher todas, esses aqui não é para aparecer para vocês. O que aparecer vocês já deixam assinado, beleza? Fechou, é isso. Show de bola. Aí você cria um projeto novo, porra. Deixa eu criar um projeto novo. Eu não vou criar um projeto novo, vou só explicar como faz. Vamos lá, carrega, vai criar novo projeto aqui. Aí você procura aqui por console app, tá? Ele vai aparecer isso aqui, procura por C++, tá, galera? C++ Windows Console. Clica nele, next. Bota um nome aí, escolhe uma pasta, bota um nome e dá create, beleza? Quando você criar, você vai dar de cara com essa tela aqui. Show? Beleza. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever e ler no projeto, certo? No processo do jogo. Como eu quero explicar para vocês como chegar nessas conclusões, como encontrar as coisas, vamos começar o primeiro passo. Primeiro, antes de tudo, você vai clicar aqui nesse monte de quadradinho aqui, tá? Você vai clicar com o botão direito aqui nesse cara. Não clique em compile, eu cliquei errado, tá? Botão direito nesse cara, clique em add, new folder. E aqui você vai escrever src, que é de source, tá? Eu gosto de organizar dessa forma. Eu já vou mover isso aqui para dentro, é só você segurar e arrastar para dentro. Eu vou renomear isso aqui para main.cpp. Eu fico mais confortável dessa forma, tá? Esses outros dois aqui você pode ignorar. Isso aqui são coisas que vão existir e você pode ignorar completamente. Porque você build, etc, tem várias coisinhas, ok? Isso é importante. Outra coisa, clica com o botão direito aqui, vem em propriedades aqui embaixo, vem em geral, tá? Troca o C++ Language Standard para esse aqui. Clica aqui, ó, ISO C++ 20, tá? Bota esse último aqui, show de bola. Windows SDK pode deixar igual o meu, tá? Plataforma Toolset. Depois você vem em Advanced aqui, em Character 7 você bota use Unicode Character 7, o seu pode estar em outro, tá? Beleza? Ok. Show de bola, a gente tá com a base. Isso aqui você pode apagar tudo, foda-se isso aqui, pode apagar tudo. É importante vocês entenderem uma coisa. Game Hacking e o Windows API rodam do lado um do outro, não tem como. Você é obrigado a ter o sistema operacional rodando do seu lado. O que a gente vai fazer aqui é extremamente detectável por qualquer anti-cheat, tá? Do mais idiota ao melhor, eles vão te detectar usando as APIs que a gente vai usar hoje. E para você se tornar mais imune a essas APIs, você tem que
para desenvolvimento de driver e encontrar formas diferentes de acessar, ler e escrever memória, tá? Então hoje a gente não tá saindo aqui fazendo um vídeo que você vai tentar aplicar isso aqui num jogo que nem o Valorant, Combate, Counter-Strike, qualquer jogo que vai dar certo. Não, a gente está fazendo a base para você ter conhecimento base de como funciona, para que no futuro você crie formas de fazer o que a gente vai usar aqui de uma forma que as pessoas não saibam como você lê, escreve e manipula a memória, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa aqui que é importante, a gente vai incluir a lib do Windows, tá? Então a gente vai incluir a biblioteca do Windows, ok? O header do Windows. A gente vai incluir o Windows H, tá? Por quê? Se a gente quer ler e escrever memória, é importante a gente saber o seguinte: a gente quer ler e escrever memória de um processo, perfeito? É o que a gente quer. Para a gente ler e escrever memória de um processo, qual que é o ponto principal aqui? O que a gente tem que fazer? A gente tem que saber qual função do Windows lê memória, tá? Funções de memória virtual, ok. Funções do Windows, gerenciamento, criação, parará. Beleza. Vamos trocar qual funções do Windows API lê memória. E aqui a gente vai ter que a função Read Process Memory da Windows API é usada para ler dados do espaço de endereço de um processo especificado, permitindo que um programa acesse a memória de outro processo que tenha permissões de leituras corretas. Ok? Então, o que a gente quer é Read Process Memory. Vamos ler sobre ela. Isso aqui é importante, galera. Não adianta vocês irem usando tudo que eu vou falar se vocês não entenderem como funciona. O que a gente quer fazer é poder usar a Read Process Memory e não só ela, como a Write Process Memory. Qual é a tradução de Read e Write Process Memory, tá? É importante porque eu sei que as pessoas não têm inglês. E, mano, programação em inglês andam lado a lado. Então, a gente vai para o tradutor aqui, foda-se, tá? E a gente vai colocar essa praga aqui para vocês saberem a tradução, tá? E vamos botar essa praga aqui também, beleza? Não tá aparecendo tradução, dá espaço, mula, tá? Ler a memória do processo e escrever a memória do processo, que é aquilo que a gente falou. O que acontece? De novo, vou voltar lá para trás. Todas as informações estão dentro do processo. Estão rodando em memória RAM, memória do processo. A gente não está falando de HD, gente. Memória RAM é runtime, é o quê? É enquanto o processo está aberto, aqueles valores existem. Quando você fecha, eles somem, eles não existem mais, tá? Não existe uma configuração dentro da pastinha do teu jogo que está com a sua vida e dos teus adversários. Então, isso tudo é runtime, é coisas de momento de execução que existem e não existem daqui a pouco. O que acontece? Se você está na partida, existem os outros. Se você não está, não existe mais nem você. Tá entendendo? Então, memória de processo, beleza? É isso que a gente quer. É isso aqui que a gente quer. Como a gente vai usar, como funciona, a gente vai chegar lá. Só que para usar essa função, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente for na Read Process Memory, Windows API, beleza? E a gente abrir ela aqui, ela vai pedir algumas coisas. Vamos ver o que ela pede? Vamos entender o que ela pede pra gente? Ó, Read Process Memory Function. Eu vou trocar para PTBR aqui, tá? Para vocês não perderem a cabeça, tá? Função Read Process Memory. Memory API.h. Syntax. Read Process Memory. Primeira coisa que ela pede é um handle do processo. Um LPC void, que é uma base, um endereço do processo. Um buffer que vai armazenar o valor. O tamanho desse buffer. O que é um size t, galera? Não é o tamanho de tipo assim, tem 2 números. Não, é o tamanho em bytes desse processo. Por exemplo, é um int 64, é um int 32, é uma string, é o quê? É o tamanho disso, tá ligado? Porque cada coisa é armazenada em bytes de forma correta. Ele quer saber onde ele começa a leitura e onde ele termina a leitura, porque tu passa a base do endereço e ele vai fazer o deslocamento para ler toda a memória daquele endereço, de acordo com o tamanho em bytes daquele endereço, tá? O que acontece? Cada endereço armazena bytes, então cada coisa tem tamanhos de bytes, cada processo, por exemplo, ponteiros de jogo em bytes tem 64 bytes, 32 bytes, eu não lembro agora, tá? 32 bits. Então, isso aqui são os tamanhos, tá? O número de bytes a serem lidos do processo especificado dentro daquela base de address, o início do ponteiro para começar a leitura, tá? Quem não entende de ponteiro, tá? Quem não entende de ponteiro, vai no YouTube e vai pesquisar. YouTube, tá? Porque você precisa entender o que são ponteiros C++, tá? Beleza? Ponteiros em C. Se não aprender com esse vídeo, esquece. Vê aqui o vídeo do cara aqui, irmão. O cara vai te explicar, ó, a cara dele tá felizão, pronto para te ensinar. 90 mil pessoas já sabem. 6,5 mil pessoas gostaram do vídeo. Você vai
pegar a porra do vídeo do cara e vai aprender essa merda. E se você não sabe, faz que nem eu, ó. Ponteiros são easy. Vê essa porra do low level também. 3 milhões de pessoas já sabem que são ponteiros. Você tem que saber também. Baixa sua cabeça e faça o mínimo, que é saber a porra do ponteiro. Tá bom? Beleza. Um ponteiro para um buffer que recebe o conteúdo do espaço de memória especificado. Isso aqui é só o lugar que vai armazenar o valor, tá? O size, o número de bytes que devem ser lidos e um ponteiro para uma variável que recebe o número de bytes transferidos para o buffer especificado. Enfim, isso aqui nem precisa, tá? Beleza, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é um handle e depois é o resto. Então, para a gente conseguir pegar a primeira coisa, a gente precisa do handle do processo. Um identificador para o processo com memória que está sendo lida. O identificador deve ter process vmread acesso ao processo. O que isso quer dizer? Que esse handle tem que ter esse tipo de acesso para conseguir ler uma memória, beleza? Então, se a gente quer um handle, a gente vai descobrir como pegar um handle de um processo Windows API. Vamos ver o que aparece? Para pegar um handle de um processo no Windows API, você deve usar OpenProcess. Beleza, foda-se o resto. Vamos para OpenProcess, beleza? OpenProcess. Função OpenProcess Windows API, tá? Mano, vocês estão vendo, né? Como é simples. Vamos lá. Legal. O que isso aqui, cara? Tem como deixar essa merda dark, velho? Caralho, branco pra cacete isso aqui, mano. Tá me deixando cego. Configurações, pior que eu tô na coisa. Como é que deixa isso aqui? Calma aí, galera. Eu não quero que vocês fiquem com a tela branca dessa forma que deve estar dando dor no olho, mano. Cara, eu não sei. Cadê tema? Tema, aparência. Monfront Dark, porra, já tá dark. Ué, caralho. Modo, escuro. Ah, pronto. Mas não muda aqui. Caralho, será que não tem dark nessa bosta aqui, mano? Dark Windows Dock. Como é que liga? Como ativar tema escura Dark? Dark Night Themes. Caralho, eu não consigo botar Dark na página da documentação, velho. Foda-se. Vou ficar com a tela branca, com a tela branca aí, tá? Vamos ligar o Focus Mode aqui, que a gente não precisa do resto, beleza? Vamos lá, galera. Foco. O que tem aqui? A gente vai ter que usar essa função que é o OpenProcess, tá? Ela pede alguma coisa. O primeiro parâmetro é o DW Desired Access, tá? Isso é importante porque o que isso quer dizer, mano? O DW Desired Access são os direitos de acesso do processo. Quando a gente vai abrir um handle, tá? Isso aqui é um handle que a gente está abrindo de um processo. A gente precisa desse Desired Access. Um dos que a gente já sabe que a gente vai precisar é o processo vmread. Para saber todos que existem. Galera, será que é só dar um F5? Ficou preto e branco o bagulho. Beleza, legal. Acabou a claridade na tela de vocês. Show? Vamos lá, vamos continuar. Aqui tem todos os tipos que a gente pode colocar de parâmetros para esse primeiro de valores para esse primeiro parâmetro, tá? Quando você pode passar mais de um valor para um parâmetro, você usa a barra reta. A gente já vai ver sobre isso. Então aqui tem um monte de coisas que a gente pode. Process vmWrite, necessário para gravar na memória um processo usando write process memory, e process vmread, que é necessário para ler memória de processo usando read process memory, que são as duas funções que a gente quer usar. Beleza? Já sei, por exemplo, esse processo. Não, se for isso aqui. Tem mais algumas coisas que é importante. Process Query Information é necessário para recuperar determinadas informações sobre o processo, como seu token, código de saída e classe de prioridade. Isso aqui é legal de a gente ter, tá? E Process VM Operation é interessante para executar uma operação no espaço de endereço de um processo. Então, se a gente quiser, por exemplo, executar uma função dentro do processo, a gente consegue com isso aqui, beleza? Então, a gente vai querer esses três, pelo menos, e esse cara aqui, certo? Como é que a gente faz isso aqui no nosso processo? Vamos lá. Vamos criar uma função para isso? Ela é uma função handle, certo? E aí a gente já vai começar a escrever ela. Então, handle, tá? Eu não vou usar diretamente o OpenProcess, a gente vai ter uma função específica. Get game handle, vou chamar ela assim, tá? Como parâmetro agora, eu sei que vai ficar um pouco estranho, wstring game name.
tá? Eu sei que vai ficar um pouco estranho eu estar passando esse parâmetro de começo para vocês aqui, mas a gente já vai chegar nele, tá? A gente já vai chegar no motivo da WString, no motivo do GameName e etc, tá? Por começo, a gente vai só dar getGameHandle aqui para vocês testar, tá? É interessante até... Eu vou fazer fora de usar essa função, vou fazer aqui dentro, primeiro direto no int main. Então, você nem precisa escrever isso aqui se você não quiser, tá? Deixa aqui só por padrão. Então, a gente vai estar usando o OpenProcess, tá? Vamos criar um handle aqui, handle GameHandle. Vou botar a handle game, hgame assim, e eu vou fazer hgame igual OpenProcess, igual tá lá, e o acesso que a gente quer é o primeiro parâmetro. Então, quais que a gente quer? A gente quer esse. O que mais que a gente quer? A gente quer esse. A gente quer esse aqui. E a gente quer esse aqui, certo? São esses os acessos que a gente quer ter do nosso processo, beleza? É a base de tudo. Depois disso, a gente quer mais algumas coisas. Lembrando que essa função, ela é handle apenas, ela não é uma booleana, tá? Retorna. Se a função for o valor retornado no indicador aberto para essa. Se a função falhar, o valor retornado será null. Para obter informações estendidas, chame getLastError. Beleza. Segunda coisa, inherit handle. Isso aqui, se esse valor for true, os processos criados por esse processo herdarão o identificador. Caso contrário, os processos não herdam esse identificador. Isso aqui, foda-se, a gente não precisa disso. Falso. A gente não quer isso, até porque não precisa. E aqui tem o Process ID. Aqui é o grande problema. Vou te explicar por quê. Vamos abrir aqui o Combat Master, que é o nosso game da jogada aqui. Se eu abrir o Process Hacker, cara, galera, Process Hacker é só como é que é o nome? Um gerenciador de tarefas um pouco mais completo. Dentro dele a gente tem o PID das coisas aqui, ó, se você ver, tá ligado? Tem o PID, tá? Se a gente procurar por Combat Master, vai ter o PID dele, 20236. Só que tem um problema. Se eu fechar o Combat Master, e eu abrir de volta, lembra do valor, né? Tava 21.000 e alguma coisa. Já tá em 20.944. Se eu fechar e abrir de volta, ó, 20.944, hein? 20.944. E abrir de volta, vamos ver... 24.808. Ele muda toda vez que a gente executa, tá ligado? Toda vez que a gente executar, vai mudar. E esse é um problema grande que tem dentro do sistema do Windows, que é o quê? Ele gera um PID para cada uso. Ele não fica armazenando um PID para cada processo. É besteira, inclusive. Então, qual que é o BO da jogada, entre aspas? A gente precisa pegar o PID do jogo toda vez que a gente começar o nosso processo. Isso é uma merda. Ninguém quer ficar pegando o PID manualmente. Vocês concordam comigo nisso? Mas a gente vai fazer para testar, para ver se a gente consegue abrir o handle aqui. Então, eu vou criar ele aqui, vou pegar o PID 25. Deixa eu copiar, mais fácil. Aí. Beleza? If hgame igual a null, vamos fazer um stdout, cout, erro ao gerar handle, std_ngl, beleza? Caso, e aí a gente pode dar um return 0 aqui já, né? Porque não é brincadeira, que a gente pode dar um system pause para pausar o console, para ele não fechar do nada, e a gente pode dar um return 0, beleza? E aqui a gente pode fazer um stdcout handle inicializado e aberto, pronto para uso, ok? E a gente pode dar um std_ngl, beleza? Show de bola, a gente pode dar um system pause e depois pode dar um return 0, fechou? Pode tirar esse hello world aqui, já foi. Beleza, vamos testar? Deixa em release aqui em cima, x64, galera, não esquece, se você mexer na configuração tem que fazer de volta, release, x64, advanced Unicode, geral, C++ 20, beleza? Ctrl Shift B, buildou. Faz o seguinte, para saber onde está, clica aqui, botão direito aqui, ó, não precisa perder tempo não. Open folder em File Explorer, já vai cair na pasta do projeto, x64 release, tá aqui teu processo. Abriu, rodou. Handle inicializado e aberto, pronto para uso, tá? Só que tem um problema, a gente está usando o valor estático que a gente já sabe, né? Que é o PID do Combat Master. Qual que é a parada agora? A parada agora é a gente não precisa pegar mais esse PID, ele gerenciar isso aqui sozinho. Por isso que eu estava criando essa função, certo? Como que a gente vai fazer isso então para pegar o handle do processo de forma automática? A gente vai usar o GameName. Então, hgame vai ser igual a isso aqui, ó. Tá? A getGameHandle, e aqui a gente vai passar o nome do jogo, que tem que ser com L, porque é um wide string, tá? É combatmaster.exe. Por que eu sei que esse é o nome, galera? Porque é o que tá aqui, ó, tá? É esse nome que tá aqui, tá?
E é interessante que esse combatmaster.exe vai ser um módulo do processo, e a gente vai ter que ler o módulo do processo. O módulo e o handle são coisas diferentes, eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá, só para a gente continuar. Então para a gente pegar o getGameHandle, a gente vai ter que botar aqui no final, tá? A gente vai ter que fazer o OpenProc, a gente vai ter que ter um handle, né? Handle, ó, handle, game, e esse game vai ser igual a OpenProcess, igual a gente tinha antes já, certo? Que vai ter as determinadas coisinhas que a gente já tinha colocado. Deixa eu pegar aqui. Que é Care Information. Cadê? Care Information. Certo? VM Operation. Read e Write. Certo? False. Opa, false. E PID. PID que a gente vai passar, depois a gente vai criar. A gente pode criar uma The Word aqui, chamada PID, beleza? Pronto, tá aqui. Porque para quem não sabe, é uma The Word, tá? O processo ID é uma The Word. A The Word, para quem não sabe, ela é um Signed Long The Word, tá? Um Signed Long The Word, 4 bytes, tá? Eu não sei explicar certinho para vocês isso aqui, mas anyway. E a gente vai dar if game return game. Return null. Beleza? Isso aqui é a base só. Agora a gente tem que fazer o PID ser gerado de forma automática. Como a gente faz isso, tá? Existem algumas formas de fazer isso, beleza? Eu vou estar explicando ela para vocês. Primeira coisa importante disso é pensar o seguinte, mano. Há um processo para ser feito isso. Não se faz do nada, certo? No Windows, a gente tem que dar uma forma de achar como ver o PID de todos os processos. A gente pode fazer isso aqui, tá? Encontrando o ID do processo, tá? Aqui vai te mandar fazer pelo task list, não é isso que a gente quer. Detalhe, oferece comando task para ver lista de processos PIDs. Como task list, Windows API. Deixa eu botar aqui de uma forma. Para pedir você pode usar o gerenciador de tarefas, selecione detalhes, e no prompt comando no PowerShell. Com X, não. A ideia aqui não é isso. A ideia aqui é usar uma paradinha chamada num processo, que não vai aparecer no Google. Até aparece, mas posso estar perguntando da forma errada, tá? Essa função aqui, galera, só para vocês entenderem, a primeira coisa a gente precisa dessa biblioteca aqui para usar ela, certo? Então a gente já vai botar no nosso processo, vamos lá, no nosso projeto. Hashtag include, já coloca ela aqui em cima, beleza? Vamos entender. Recupera identificador do processo para cada objeto de processo no sistema, tá? Essa é a syntax, ela é uma booleana, então a gente tem que fazer um if, tá? Caralho, não é isso. If, a gente pode fazer assim, ó, diferente de enum process, a gente pode fazer um return null aqui já, tá? Beleza? Beleza. Quais são os parâmetros dela? LPID process, uma deword, um deword de CB e um out de LSPCB needed. Vamos entender. O que é o LPID process? Que é um deword, é um ponteiro para uma matriz que recebe a lista de identificadores de processo. Um ponteiro para uma matriz. Cara, tá vendo como em português é um lixo? Vou botar em inglês para vocês, para a gente fazer uma tradução melhor, tá? Ó, um ponteiro para uma array que recebe a lista dos PIDs, tá ligado? É muito diferente já, tá ligado? É muito diferente, mano. É muito melhor. Então a gente precisa de uma lista a gente precisa de uma lista de PID, certo? Então, the word, eu vou botar PID list, tá? Eu vou botar 1028, 1024, já vou explicar pra vocês, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Para inicializar ela. Deixa eu só explicar para vocês. Aqui embaixo tem os remarks, tá? É uma boa ideia usar um array grande, porque é difícil de predizer, de predictar quantos processos existem no momento que a gente está chamando num processo, tá ligado? Pode ter 1 milhão de processos ativos dentro do PC e tal. Então ele manda fazer um array grande para que, tipo, o processo em específico que você procura caiba aqui dentro desse array. Eu estou criando uma array com 1024 entradas, beleza? A segunda coisa é o número do processo IDs
da array do processo IDs em byte. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai passar a PID_list, né? PID_list. E a segunda coisa é o tamanho. Como é que a gente sabe o tamanho? Usando sizeOf. Literalmente tem uma função para isso, tá? Então, aqui a gente vai usar PID_list, tá? Que é a nossa lista. Show. E o último parâmetro é o quê? O número de bytes retornado no processo IDs array, tá? O número de bytes retornados para o array. Beleza. Então, a gente tem que criar uma outra deword. O número de bytes retornados na pProcessIDsArray. pProcessIDsArray. A point to array that received the size of the pProcessIDsArray. O número de bytes retornado para pProcessIDsArray. Tá. Eu vou botar esse nome para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Bytes. Tá? Vou botar assim. Aí a gente passa isso aqui, aqui e aqui. Só para vocês entenderem. O pProcessIDs é o identificador dos processos. Isso aqui é array. E isso aqui são os bytes que foram passados aqui para dentro. A quantidade de bytes que foram passados para dentro dessa array de the word, tá? Beleza. Show de bola. Ok. Agora, num processo está errado. Eu tenho que passar o nome certo aqui. Copiei errado. Beleza, show. Pronto. Aqui, a gente tem que passar lpdword. Ah, tá. É um endereço. Tá. Beleza, a gente passa o endereço porque o valor vai vir aqui para dentro, tá? Isso aqui literalmente coloca as posições dos valores aqui dentro. E isso aqui passa o valor para dentro do endereço. É o endereço do coisa. Ele pega e armazena direto dentro do valor. É meio confuso. Tem coisas que pedem endereço, tem coisas que não pedem, tá? Show de bola. Aqui precisa de mais um. Ok. Show de bola. O que isso vai dar pra gente? Vai ser uma array com um monte de PID. É uma array com um monte de PID. Ou seja, a gente está com uma array com um monte de PID. O PID são processos, o identificador de cada processo, certo? Process Identification, ok? Agora que a gente tem uma lista de processos, a gente tem literalmente uma lista de processos. Deixa eu botar igual a 0 aqui, só para inicializar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ver a quantidade de processos, tá ligado? Como que a gente faz isso? Vou fazer mais uma the word, tá? Chamada C de count process, tá? Quantidade de processo, tá ligado? A gente pode até process, assim, tá? É um contador de processo. Qual vai ser o valor? Vai ser o valor do processos IDs em bytes, tá? Olha que interessante. Dividido pelo tamanho da the word. Por quê? Pensa comigo o seguinte, a the word armazena 4 bytes, tá? 4 bytes. Vamos lá. Vou fazer mais um desenho no Paint aqui, tá? Para ficar bem claro essa divisão aqui, para não bater na cabeça de vocês. Dentro de pProcessIDs bytes é o quê? Pensa comigo o seguinte, tá? Eu quero que vocês analisem isso. Dentro da pProcessIDs bytes vai passar um valor em bytes que foi armazenado para dentro de processIDs. Então essa array recebeu um monte de array e um monte de valores, tá? Um monte de process ID. E aqui dentro dessa outra the word está o valor em bytes que foi passado lá para dentro. Então pode ter passado 4, 8, 12, 16, 24, 32, 60. É a quantidade. Qual que é o ponto? Cada PID tem 4 bytes. Tá ligado? Presta atenção nisso, isso é importante, tá? Então, se eu pegar a quantidade total de bytes enviados lá para dentro, vamos lá. O pProcessIDs bytes, essa variável aqui, tá? Deixa eu fazer o texto aqui. Essa variedade aqui, deixa eu aumentar o tamanho, vou botar 20. Essa variável, tá? Vamos lá, apaga aqui. Essa variável vai ter o valor total, tá? O valor total de bytes passado para o array. Ok? Então, o que é esse valor? Esse valor... Calma. O que está acontecendo? Quanto é esse valor? Esse valor é um múltiplo de 4. Por quê? Porque cada PID tem 4 bytes. Então, vamos supor, tá? Calculadora. Aqui. Vamos supor que a gente tenha 52 processos,
ativos no nosso PC, é um exemplo. Então, a quantidade de bytes que foi passada lá para dentro do array, tá? Ou seja, a quantidade total de bytes foi 208, tá ligado? Então, vamos supor, é uma suposição, que são 208, tá? Bytes, ok? Show de bola. E aí, o que a gente quer saber? A gente quer saber quantos processos tem, porque a gente quer fazer um loop por todos os processos para a gente poder checar se é o nosso processo ou não, certo? Essa é a moral da jogada aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a quantidade, então a gente vai pegar todos os ID, a quantidade de bytes, tá? E a gente vai dividir, certo? A gente vai dividir pelo valor do the word. Vai dividir por 4 bytes, basicamente. Tá ligado? Opa, é por 4 bytes, 4 bytes. Pegou a visão? Por quê? Porque quando a gente divide, por exemplo, 208, que é a teoria aqui, 208, eu deveria estar numa calculadora normal. 52 vezes 4 dá 208. Quando a gente dividir por 52, opa, perdão. Quando a gente dividir por 4, vai dar a quantidade de processos. Então, vamos supor, se é 208 bytes, o resultado é 52 processos. 52 processos. Processos. Certo? Ah, mas por que isso? Por que isso? Por que a gente precisa ter a quantidade exata de processos? Não dá pra gente botar, tipo, 1000 e deixar ele fazendo um loop? Até dá. Mas pra que fazer isso? Pra que ter a chance de dar um memory leak, de você quebrar sua computação, etc. Mano, vamos pegar o valor certinho que tem de processos que foram passados, porque aqui a gente já tá enumerando, a gente já tá fazendo da forma correta. Pra que quebrar agora? Entendeu? Vai ter vários aqui que o valor vai ser nulo dentro da Process ID, certo? Então, porra, não tem pra que isso. Então, o que acontece? Em cada array vai ter um processo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar pprocess_id 1, por exemplo, pprocess_id 1, tá? 2, né? Vai até a 52, certo? 52. Dentro de cada uma delas, tá? De cada uma delas, calma que eu tô passeando. Ai, ai. O valor que está dentro delas vai ser o valor do PID, tá? O que tem dentro dela é o valor do PID, sacou? Então, por exemplo, pode estar que nem no nosso coisa ali, no nosso Combat Master, pode estar, sei lá, 300, sei lá, 21.000, tá ligado? 12.323, 7.656, 58, exemplo, tá ligado? E aí cada um desses vai estar no seu devido lugar aqui, sacou? Tipo, essa é a teoria, pegou a visão? Essa é a grande teoria por trás, sacou? Então a gente vai acessar cada um deles, vai pegar os seus PIDs e depois a gente vai descobrir se ele é de fato o nosso processo, tá ligado? Processo, beleza? Então o ponto é esse, dentro de cada valor agora dessa array de processos, a gente tem os valores dos PIDs, ok? E como é que a gente dá o próximo passo então? Se dentro de cProcess a gente tem a quantidade de processos, a gente vai criar mais um TheWord aqui, TheWord i igual a 0, tá? Eu não preciso nem fazer aqui, mano, eu vou fazer dentro do loop for. A gente pode fazer um loop agora, tá? E o loop vai ser o seguinte, TheWord i igual a 0, certo? Enquanto i for menor que c processos, tá? A gente quer aumentar o valor de i, certo? Basicamente essa é a teoria. Vocês concordam comigo nisso, certo? Agora, para cada processo desse, a gente vai fazer uma checagem simples aqui, galera, que é importante até, para evitar o BO, tá? A gente vai pegar o pProcessIDs, né? Se o valor dele atual for igual ou igual a 0, a gente pode continuar, porque ele é nulo ou não tem um processo ali dentro, tá ligado? Como a gente inicializou todos com valor 0, vocês pegaram a ideia. Agora, a segunda parada é, a gente precisa ter uma função que checa os módulos internos do jogo para saber se a gente acha o módulo do exe. Vamos lá. Cada processo ele tem uma quantidade de módulos. O que são os módulos de um processo, tá? Vamos lá. Em geral, um módulo de processo é um componente, conjunto de tarefas ou unidade de trabalho com uma função bem definida e contribui para a execução de um objetivo maior no contexto de software. Por exemplo, um módulo é uma parte do programa que realiza uma tarefa específica independente. Em gestão, um módulo é uma parte de um projeto que pode ser gerenciado e controlado separadamente. Módulos de software. Em um sistema de gestão, os módulos podem ser as funções vendas, estoque financeiro, módulos de gestão de projeto, módulos de integração, parará. Qual a divisão dos módulos? A divisão de módulos dentro de um processo.
dll/exe, tá? Vamos lá. Em um processo, o ponto .exe é o ponto de entrada que inicia a execução, e a .dll é uma biblioteca compartilhada que contém código e dados reutilizáveis sendo carregada pelo .exe, ou por outras DLLs para fornecer funcionalidades. Essa divisão modular, chamada de biblioteca de vínculo dinâmico, permite o desenvolvimento. Ponteiro de entrada. O arquivo executável.exe é o módulo principal que inicia a execução do programa. O hospedeiro da DLL. Uma DLL sempre precisa de um .exe para ser carregada e executada, pois ela não pode ser executada por si só. Então, o que a gente quer? A gente quer o módulo principal, ou seja, o módulo que inicia a execução do programa. Qual que é o módulo do nosso jogo? Se a gente vir aqui, a gente tem o nome, combatmaster.exe, certo? Esse é o módulo que a gente quer. Beleza? Então, o que a gente tem que checar? A gente tem que checar se o módulo principal de cada programa do nosso loop, então, enquanto a gente está loopando aqui, certo? A gente vai ter que pegar cada um desses processos e checar se o módulo principal deles é o combatmaster.exe, certo? Por quê? Porque daí a gente vai saber se ele é de fato o jogo que a gente quer, entendeu? Para a gente não pegar o PID do processo errado e também não ter que ficar passando manualmente toda vez. Então, para isso, a gente vai fazer uma função booleana, bool, tá? Uma bool function, que ela retorna verdadeiro ou falso, check game module, certo? O que a gente vai passar para ela? Uma const std, já vou explicar por causa dessa const std, tá? Uma wstring, endereço, game name, tá? Então, e além disso, a gente vai passar uma dword que vai ser, de fato, o PID, certo? Porque a gente vai estar usando ela para checar cada um. O retorno principal dela é falso, tá? Então, a gente vai chamar essa função aqui e vai fazer o seguinte, if checkModule, a gente vai pegar o dword pid e vai passar o valor de isso aqui para cá. Vai passar como primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é o game name aqui, que a gente já está passando. E a gente pode dar um break, certo? Aqui eu posso botar isso, isso aqui eu posso fechar aqui, beleza. Então, qual que é o ponto aqui agora? Se o procedimento for igual a zero, a gente continua. Se a nossa checagem de módulo para o PID tal, tentando encontrar o módulo principal tal, for verdadeiro, a gente vai passar o valor para PID do processo ID atual, desse valor da array, e vai fechar. Dá break no loop, porque a gente encontrou o que a gente precisava. Concordam comigo? Só que agora a gente tem que fazer essa função aqui funcionar, né? E aí tem uma parada importante, tá? Que é o quê? Como a gente vê como descobrimos o módulo exe de um programa? Windows API, certo? Aqui a gente tem a função get, ó. Para descobrir o módulo X de um programa usando a Windows API, utiliza a função get módulo file name X como identificador de processo e identificador de módulo para obter o caminho completo executável. Você também pode usar funções mais recentes como get process file name ou carry full process image name para recuperar o nome do módulo executável principal de um processo remoto. Ó, o processo para obter um handle indicador para o processo que você quer, né? Enumera os módulos, ó. Então aqui tem, ó, enum process module ou enum process module para obter a lista de identificadores de todos os módulos carregados pelo processo. Obtenha o nome do arquivo para cada identificador de módulo retornado, chame get module file name x, hprocess, hmodule, buffer, buffer size. O processo no primeiro passo, identificador, buffer. Essa função preencherá o buffer com o caminho completo do módulo, por exemplo, se Windows kernel.dll. Usando o care process, parará. Infelizmente, não é o que a gente quer. O que a gente quer é esse cara aqui, ó, get module handle w, tá? Por quê? Porque esse cara nem é get module handle w, mano, é get module base, eu acho. Deixa eu dar uma olhada nesse get module w. O módulo deve ter sido, ó, module name. O módulo aqui a gente passa o nome do módulo. A gente poderia testar fazer com essa função. O que a gente pode fazer? Observações. É que aqui a gente só passa o nome do módulo, mas a gente não passa o processo, então é difícil. Ó, o módulo deve ter sido pelo processo de chamada. Como a gente... Ó, para evitar as condições de corrida escritas na descrição, parâmetros, módulo... Tá, esse não dá. Porque a gente precisa passar o handle do processo.
que tem a função getModuleBaseName. W, ó. Esse aqui é legal, ó. Recupera o nome base do módulo especificado. Nome base do módulo especificado. Tá ligado? Parâmetros. O identificador para o processo que contém o módulo. Identificador deve ter direito de Process Query Information. Procedimento para obter mais. Lembra do Process Query Information que eu falei para vocês? Opa, foi mal, dei um clique aqui. Consulte Process Query Rights. Tá. É importante, então, a primeira coisa que a gente quer fazer é saber os módulos, né? É num Process Modules, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter essa base. O aplicativo é uma boa ideia. Determinar quantos módulos foram enumerados pela chamada no problema devido ao valor restante do parâmetro. Funciona. Para módulos que foram carregados com loiro, não chama inclusive nenhum dos identificadores retorna para essa função de informações. Não há recursos a serem liberados. Se essa função for chamada de identificador, ele pode ser numerosos módulos. Tá. Tô dando uma lida aqui só, tá, galera? Mas beleza, vamos lá. Vamos pra base. O que a gente vai ter, mano? Primeira coisa, a gente precisa armazenar o nome do módulo para checagem, tá? A gente precisa ter o nome do processo para checagem, tá? O ponto aqui é que o enum process modules basicamente vai dar para a gente uma lista de enums, certo? Uma lista de módulos. A mesma coisa que a gente fez com a questão dos processos, só que agora é de módulos, então ele funciona um pouquinho diferente, tá? Então, para ele, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é um lugar para armazenar um lugar para armazenar o nome do processo, tá? Então a gente vai criar uma wchar _t sc process name, tá? A gente vai botar max path aqui, que é o tamanho máximo, igual botar um text e vamos botar, sei lá, I don't know, tá ligado? Sei lá, qualquer nome aqui, tá? Sem valor, por exemplo, tá? Show de bola? Não faz muita diferença, ok? O ponto é o que? A gente precisa de um handle para poder usar o enum process modules, tá? O enum process modules, vamos voltar para cá. Ele precisa do handle do processo, tá? Como a gente não tem um handle de nenhum processo, a gente tem que gerar um handle para cada processo que a gente abre. Então a gente vai abrir um handle para cada processo. Vamos lá abrir um handle de volta. A gente já sabe como funciona. Handle eu vou chamar de hprocess mesmo, tá? Open process é igual. Oh, meu Deus, foi lá para frente. É igual. Aqui a gente tem que ter as informações. Quais são as informações que ele pede? Ele precisa de um identificador para o processo. Comentário. Cara, eu vou botar Care Information VMRead aqui. E VMRead. Deixa eu botar VMRead aqui. Beleza? A segunda coisa é o false lá, que a gente não quer. E o processo ID a gente já está recebendo, certo? Então a gente está abrindo o handle. Beleza, depois de abrir o handle, a gente quer ter um out do HModule, tá? Então, para a gente ter um out do HModule, a gente precisa criar um HModule, né? HModule. Só vamos checar esse processo, né? If hprocess igual a null, a gente já pode parar por aqui, né? A gente já pode dar um... Cara, assim, nem precisa disso, tá? Você pode só fazer isso aqui, ó. Apaga, dá um return false. Beleza. HModule que agora é os módulos, né? Vamos fazer um HMod igual num pointer. E CB, ele precisa de um CB também. Vamos criar uma the word aqui. Só entender, tá, galera? O enum process modules, ele usa o processo, um out de lphmodule, ele pede o endereço aqui, né, do hmod. Ó, uma matriz que recebe a lista de identificadores de módulo, então tem uma lista que vem aqui para dentro, tá? O tamanho da matriz, ou seja, qual o tamanho da matriz seria array. Eu acho que matriz e array são diferentes.
Matriz. É porque tá em inglês, mas se eu botar em coisa vai ser array, quer ver? Aqui, ó. Array that receives the size of the array in bytes. Então a gente vai ter array. The word. É... Tanto que aqui, ó. Qual é o tamanho do coisa? Tipo, tá como no pointer. Então não faz nem sentido. E aqui a gente quer o número de bytes requeridos para armazenar todos os model runs in DL memory. Aqui é só hmod byte size. A gente pode botar assim, tá? E a gente pode fazer aquela mesma parada. Um if de novo, porque ele é coisa, enum process modules. Aí a gente passa o nosso hprocess, depois segunda coisa, um array that receives the list of model handled. Ok, o endereço, né? Tem uma coisa aqui. Endereço de hmod. Depois o size off de hmod. Igualzinho o outro. E depois um lugar que armazena todas as coisas. Também é endereço, né? De hmod byte size. Byte size, tá? Beleza, legal. Vamos lá, vamos aqui para dentro. Teoricamente, a gente faria um loop aqui, tá? A gente faria um loop pelos módulos. Só que não precisa disso, tá? Não precisa disso. E é até uma questão interessante que eu tenho que perguntar pro chat isso, pro chat GPT, porque eu não sei por que eu não preciso loopar para encontrar um módulo aqui dentro. Eu até vou pegar a função pronta aqui e eu vou perguntar para ele por que eu consigo achar o módulo do exe do acesso dessa forma sem a necessidade de fazer um loop aqui. Mas é porque como é o getModule base, eu acho que, como ele é o base, ele é o primeiro. Por mais que eu passe a lista de módulos, ele sempre... Ele toca... Ó, enumerar todos os módulos carregados, deu um processo. DLL mais exe principal. Porém, aqui está o ponto. O primeiro módulo retornado é sempre o módulo base do processo, ou seja, o executável principal.exe. Quando você passa um buffer que só comporta um único módulo, o enum processo simplesmente copia o primeiro módulo para hmod, o executável principal. Esse comportamento é documentado e consistente no Windows, tanto em enum processo quanto em enum processo. Portanto, você não precisa iterar em encontrar o módulo, ele já vem em primeiro lugar. O que getModule está lendo? Após obter o módulo, se chama getModule base name dado. Isso lê o nome base do módulo. Como hmod é o executável principal, esse nome será exatamente o nome do processo. Por isso o seu funciona perfeitamente sem precisar de loop. E aqui eu já vou explicar um pouquinho mais, tá? Porque dá wchart e etc. Mas enfim, vamos continuar. Então o que acontece é que o hmod, galera, tá? Para ficar bem claro, eu também não tinha certeza disso, tá? Ele é o primeiro e o único módulo que é o base X, então ele é sempre o primeiro, tá? Beleza, legal. Já que a gente tem isso, a gente vai usar o getModule base nameW, tá? Que é essa função aqui. Ela pede um hprocess, tá? Opa, eu estou com dificuldade de abrir o meu outro processo. Aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Um if de novo, tá? Sempre com if, sempre cuidando para não dar problema. Get module base w. Tem o A, tem o W, eu não sei qual que é melhor, mano. Ah, deixa eu ver o que tem no A. Não sei. Engraçado. É sempre importante dar uma lida nas coisas. Bom, enfim, vamos dar continuidade aqui. O ponto é, a gente vai fazer o nosso ifzinho lá, certo? E a gente vai usar... Opa, eu estou no lugar errado. Vamos para o getModule base w, tá? Então, o que a gente precisa passar para ele? A gente precisa passar o nosso hprocess, certo? A gente precisa passar... A segunda coisa é opcional, mas é o nosso hmod, certo? Depois, aonde vai ficar armazenado o nome, que é sz process name, certo? Ué, não entendi. sz process name. E
a última coisa é size, o tamanho do buffer. Armazenei em caracteres. Ué, aqui é o count off. Count off do sz process name. Beleza? E aqui, porque tá dando erro? Falta um aqui. Faltava um. Ah, tá certo. Esse fecha com o último, esse aqui fecha com o outro, tá. E aí aqui o que acontece, galera? Vamos entender um pouquinho melhor sobre o process name, o wchar-t, tá? Agora, wchar_t, porque o nome é armazenado dessa forma, no get base name, e o que poderia, e porque não existe um string, porque o UTF-8, o UTF-16, por exemplo, e o porquê do uso do WCSI CMP. Isso aqui é importante, galera. Eu sei que eu tô meio que mexendo no ChatGPT com vocês, mas vamos lá, mano. Nativa do Windows esse tipo de wide. Ao invés de tradicionais char e std string, vamos trinchar tudo de forma profunda. Porque acontece? Aqui a gente para de usar os padrões que a gente está acostumado, que é string por padrão ou qualquer outra coisa, e a gente está usando o maldito const wstring, né? Então vamos lá. O Windows foi projetado desde para suportar caracteres de idiomas diferentes, chinês, japonês, árabe, etc. Por isso ele adotou o Unicode eternamente. Lembra da configuração que eu falei para vocês? Especificamente o TF-16, não o TF-8. Char usa 1 byte por caractere, a ASCII ou o TF-8. wchar-t usa 2 bytes por caractere, o TF-16 Little Endian do Windows. Então, todas as funções da WinAPI que trabalham com texto existem em duas versões, a ANSI e a WIDE, tá? Internamente, o Windows moderno só trabalha com as versões wide. As versões A são conversões temporárias para manter compatibilidade com programas antigos. O que é um wchar-t? É um tipo de dado nativo de C++ que representa um caractere largo, um wide character, porque ele armazena, cada character conta 2 bytes. No Windows, o size of wchar-t é igual a 2 com a codificação UTF-16. O Linux não importa. Ou seja, ele não tem tamanho fixo universal, dependente de plataforma. O que o text faz no seu código? Isso. Text é um macro que adapta o literal de string conforme o modo de compilação. Se o projeto estiver compilando com Unicode definido texto, vira ltexto wide. Se não tiver, continua texto normal ANSI. Portanto, text ABC vira LABC se Unicode e se não, ABC. É só uma conversão de camada, tá? Por que o get não usa wchar-t? Porque ele é uma versão unificada, é uma versão Unicode W da função. O Windows armazena os nomes dos módulos ES e DLR internamente em Unicode UTF-16. Então é por isso que a gente usa o const. E para a gente comparar, tá? É muito mais fácil a gente usar 2 wstring, wide string, para comparar as coisas, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar eles da forma certa. Então, quando a gente consegue aqui dentro, o que a gente vai fazer? Como que eu comparo? Vamos lá. Como comparar 2 wchar_t no Windows API. Vamos lá. Aqui, ó, use a função para comparação sensível ou a função insensível a minúsculo e maiúsculo. Que no caso, a gente não precisa lidar com maiúsculo e minúsculo, tá? Vamos entender o que essa função aqui faz, tá? Que é a WCSIMCMP. Vamos entender. Aqui tem a syntax, tá? Ela pede duas strings, duas const char string, tá? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos fazer, ela é uma booleana, então vamos fazer if, tá? Underline, WCSI CMP, que é WCSI compare. Eu sei que o final é compare, tá? Mas é wide character system input compare, talvez, não sei. E a gente vai passar simplesmente as duas aqui. Primeiro a gente vai passar o SZ process name, né? E a segunda a gente vai passar a game name ponto c underline string, tá? E eu não lembro agora o motivo disso, desse CZ string, mas eu vou perguntar ali para ele também e a gente já vai confirmar o motivo junto com vocês em call, tá? Em vídeo. Enfim, o ponto é que
Por que a gente bota igual a zero? Que o valor retornado indica a relação de string 1 para string 2 da seguinte maneira. Se for 0, string 1 é idêntica a string 2. E é isso que a gente precisa só, que elas sejam iguais, tá? Então vamos voltar para cá, tá? Vamos voltar para o Google ali que a gente está para o chat. Por que não usar stdstring? É um container de bytes char, ideal para ASCII e UTF-8, mas wchart e stdwstring são para caracteres largos. Largo, ok. É a forma correta de armazenar o nome retornar. Se você quiser converter depois, por exemplo, precisa converter de uma forma muito chata pra caralho. Não string, beleza, foda-se isso. O ponto aqui é, por que a gente faz o por que a gente compara usando .c_str? Vou passar a nossa função para ele aqui, para ele explicar para a gente. Se a gente perguntar, mostra que você está realmente entendendo o que está por trás da API das maioria das strings. Vamos trinchar exatamente porque usamos sistema. Uma string é uma classe mais de string Unicode baseada em wchart. Por exemplo, warborn.exe. Aqui é um jogo específico. Internamente, ela armazena seu caractere em um buffer contínuo wchart, mas esse buffer é protegido dentro de uma classe. Significa, você não pode pegar o ponteiro direto como GameName0 para passar em funções antigas, porque isso pode quebrar a compatibilidade. Ou seja, isso é parte de uma classe. Oferece um método para obter o ponteiro do conteúdo. Que no caso aqui fica armazenado o valor que está dentro de GameName, mano. Por mais que a gente passe aqui o Combat Master, ele vira uma classe. A gente tem que pegar o valor que está dentro dele, que é o C-string. Que loucura, né? Que loucura. Enfim, se a gente conseguir comparar com o GameName, que é aqui que a gente está passando, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um close handle. É bem importante isso, tá? A gente não quer ficar com esse handle aqui que a gente abriu a continuar aberto, que a gente não vai usar ele. E a gente vai dar um return true aqui, tá? E se não conseguir pegar, a gente ainda vai dar o close handle e vai fechar o hprocesso, tá? A gente continua aqui embaixo, tá? Então, qual que é o ponto aqui, galera? Vamos destrinchar isso aqui. O vídeo já deve estar com mais de uma hora. É, tá com mais de uma hora. Vamos entender legal isso aqui, porque eu sei os passos, mas eu não me lembro de algumas coisas e muita coisa antigamente eu só copiava e colava. Então eu tô, além do vídeo ser para vocês, o vídeo é para mim também. Eu tô amplificando o meu conhecimento, tá? Então vamos lá. Qual a base disso aqui, galera? Vamos entender a base disso aqui para depois a gente dar um passo maior, que é de fato começar a mexer com o jogo, né? Vamos lá. Vamos lá. Ai, desculpa. Vamos lá. Começando. A gente vai pegar o GameHandle, getGameHandle, certo? Aqui dentro a gente tem uma TheWord, que é PID, que vai ser o Process ID que a gente quer manipular. A gente tem uma lista de arrays de Process IDs. A gente tem a quantidade de bytes adicionados dentro daqui, beleza? E a gente faz o enumProcess. Depois a gente pega a quantidade exata de processos que foram passados aqui para dentro e loopa eles. Para cada processo, a gente faz o seguinte. A gente abre o handle, pega o primeiro módulo dele e checa se esse módulo tem o nome que a gente passou, né? Se não tem, retorna falso. Se tem, retorna verdadeiro. Se retorna verdadeiro, a gente transforma o PID no valor de pProcessID.i, que foi o que a gente passou para cá, que é o valor que a gente quer. A gente quebra e abre o handle, ok? Agora aqui, que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai checar se está dando certo. A gente está com o jogo aberto, vamos buildar aqui. Tá, vamos lá, buildando. Beleza, buildado. Aqui a gente tem a release. Eu acho que é esse, não sei, eu vou abrir aqui de novo. x64, release, vamos abrir. Beleza, ó, handle inicializado e aberto, pronto para uso. Então, o que acontece funciona dessa forma, a gente pegou o handle. O handle é o primeiro passo, galera. E, tipo assim, quando eu digo primeiro passo, é o primeiro passo mesmo. A maioria dos jogos da Unity, que é o fato que a gente vai mexer aqui, a gente não trabalha com o primeiro módulo, tá? A gente trabalha com um outro módulo interno, que é qual módulo? A porra do GameAssembly.dll. Então, o que acontece a gente fez uma forma de checar o módulo principal, mas a gente vai ter que ter uma forma de checar os outros módulos, certo? E isso é um BOzão grande, teoricamente, mas não tanto, porque a gente já tem uma ideia de como essa função funciona. A única coisa que a gente vai fazer é uma lista de funções, a gente vai fazer uma lista de módulos e checar se é o módulo que a gente procura, tá bom? Dentro do jogo tem um módulo chamado GameAssembly.dll. Eu sei disso, eu vou te explicar por que e como, mas basicamente, uma coisa que você tem que ter em mente é que
todos, 90% dos jogos em Unity, principalmente os novos que tem global metadata e essas paradas dentro dele, eles têm a GameAssembly.dll. Para você ter certeza disso, você pode, por exemplo, vir aqui, propriedades, files, browser, data, eu acho, e L2CPP data, resource, não é aqui, plugins não, sei onde está a GameAssembly. Eu acho que ela fica dentro do global metadata, a gente não vai conseguir ver aqui. Acho que não está aqui. Não, não está aqui. Não vai aparecer tão simples, mas quando a gente usar o IL2CPP Dumper, vocês vão ver que tem a GameAssembly DLL, que não está aqui dentro. De fato, ela não aparece dentro da pasta do projeto. Mas vocês vão ver como a gente encontra ela e etc. Tá bom, galera? E por enquanto, a parada aqui é que a gente tem o handle para poder escrever e ler a memória. Lembra disso? Isso é a base, é isso que a gente tem. Então a gente se vê no próximo vídeo e a gente dá continuidade a partir disso, beleza? Um abraço e se cuidem, viu? Valeu e fui!